queridos irmãos, o nosso culto já vai começar, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Quero te pedir também para que você compartilhe os nossos vídeos com todos os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, você pode usar o campo comentários. Faça suas perguntas que teremos prazer em te responder. Deus te abençoe e tenha um bom culto. Companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Algemados por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, oh, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deixa Jesus te tocar. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, oh, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Olá, graça e paz. É um prazer novamente estar com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre uma mensagem que falava sobre você se livrar da condenação. E ali nós falamos sobre a necessidade de você receber Cristo, ter Cristo na sua vida,
para que você pudesse ser livre da condenação. E há uma semana atrás, o meu filho também falou uma palavra relacionada a isso e disse que não era suficiente você apenas receber a Cristo, mas que você também precisaria nascer de novo, e até enfatizou bastante que nascer de novo é realmente receber a Cristo, ou seja, receber a Cristo é o nascer de novo. E hoje, dando continuidade, eu quero falar sobre uma continuação daquilo que nós temos falado até agora. E o tema da minha palavra hoje é desenvolvendo a salvação. Ela se encontra em Filipenses 2, capítulo 12, que leio agora. Essa versão é a versão revista e atualizada, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes tão só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu estou na Tua presença e eu te peço agora, Senhor, venha me fortalecer, porque eu sou fraco, eu necessito, eu dependo de Ti totalmente e eu preciso de Ti, Senhor. Então eu te peço, venha fortalecer a minha vida para que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos. E peço também que o Teu Espírito possa estar visitando cada vida que está nos ouvindo neste momento e no momento que estiverem ouvindo esta palavra, que também o Espírito Santo possa encontrar lugar, possa encontrar corações abertos para a palavra, para o ensino, para que possam ser edificados por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já preguei algumas vezes sobre esse tema, desenvolvendo a salvação, que se encontra em Filipenses capítulo 12, 2 verso 12, que vai até o verso 16, se não me falha a memória, que ali desenvolve-se as razões por que devemos desenvolver a salvação. Mas hoje eu quero levar você a uma reflexão sobre o desenvolver, e já pego como exemplo o nascimento de uma criança. Uma criança, ela nasce e ela se alimenta unicamente. O alimento de uma criança é o peito de sua mãe ou uma mamadeira para uma mãe que não tenha leite suficiente. E aí, assim, ele vai tomando esse alimento, porque ele não pode comer uma feijoada, comer um bife, porque ele não tem dente e não está preparado ainda para receber uma comida pesada. Então ele vai no leitinho até que ele adquire uma maturidade, receba dentes e aí possa então degustar uma comida mais forte. E assim também a nossa vida cristã, ela é regida também por crescimento, desenvolvimento. Nós precisamos desenvolver na vida espiritual. Então, esse tema que eu trago hoje, eu quero falar primeiramente, reforçando a palavra que eu trouxe há 2 semanas atrás, que eu falava sobre nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, você está livre de condenação se você estiver em Cristo Jesus. E por isso falamos da necessidade de termos uma aliança com Jesus Cristo, que é o caminho que leva aos céus, que leva ao Pai, ao nosso Deus, então nosso Deus Pai. Então, hoje eu quero tecer algumas coisas e começo já falando sobre esse crescimento, né? Agora, né, que nós aceitamos Jesus, ou quando aceitamos Jesus, o que acontece quando nós aceitamos a Jesus? O que acontece quando nós recebemos a Cristo? Então eu quero, caso você não saiba, alguém não te orientou, eu quero dizer algumas coisas que acontecem no momento que você recebe a Cristo Jesus no seu coração. Então, primeiramente, o que acontece quando você recebe a Cristo? Eu digo a você que Cristo entrou na sua vida, como nós lemos, né? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então a primeira coisa quando você aceita Cristo é que ele entra na sua vida.
E, além disso, complementa essa verdade que eu estou lhe falando, Colossenses 1:27 também fala, diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo aqui está falando aos Colossenses, exatamente para aquelas pessoas, para aquela localidade, aquela igreja que estava em Colossos, ele estava dizendo, ó, Cristo em vós, ou seja, Cristo em vocês, Cristo em mim, Cristo em você. Ele nos dá e Ele é a esperança da glória. Então, a primeira coisa que acontece com você é que Cristo entra na sua vida. Muito bem. Quero ser bem objetivo, para a gente não tomar muito tempo também. E já vou para a segunda coisa que aconteceu com você quando você aceitou a Cristo. Olha que coisa bacana que aconteceu comigo e com você quando aceitamos a Cristo. Os nossos pecados, eles foram perdoados. É o que declara a carta de Paulo também aos Colossenses. Nós vamos ler no capítulo 1, verso 14, e vamos ler também no capítulo 2, o capítulo 2, verso 13, algumas verdades que fala que os nossos pecados foram perdoados. Eu leio primeiro Colossenses 1,14, que diz assim: no qual temos a redenção, você é redimido, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, você foi livre, eu e você fomos livres do pecado. Então, quando nós aceitamos Jesus, os nossos pecados foram perdoados. E Colossenses 2, também 13, diz assim: vocês estavam mortos em pecados. Lembra que eu falei que o salário do pecado é morte, né? E que você estava morto, mas estava vivo. Como assim, morto-vivo? Então você estava morto espiritualmente para com Deus. E agora vem aqui Paulo aos Colossenses 2,13 e diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. E eu vou ler o texto, depois a gente comenta. Vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, perdoou todos os pecados. Então esse texto aqui, esse segundo também, ele nos assegura que quando nós aceitamos a Cristo, nós o recebemos, nós confessamos os nossos pecados são perdoados. Os seus pecados foram perdoados. Então, aqui no texto diz que os nossos pecados foram perdoados, os nossos desejos pecaminosos, na época, não tinham sido ainda afastados, né? Então, ele nos deu participação na própria vida de Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então, essa é a segunda coisa que aconteceu comigo e com você, quando nós recebemos Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. E acredite nisso. Não deixe o diabo te acusar de que você é uma pecadora, né? Nós somos pecadores, mas Cristo perdoou os nossos pecados quando nós confessamos os nossos pecados a Ele. Tudo bem? Vamos então para a terceira coisa que aconteceu com você quando você recebeu a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você nos tornamos filhos de Deus. João 1,12, nós falamos também há 2 semanas atrás na nossa mensagem sobre isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem e serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, olha que coisa maravilhosa. A terceira coisa que aconteceu com você quando você aceitou, quando você recebeu a Cristo no seu coração. Amém? A quarta coisa que lhe aconteceu, olha que coisa maravilhosa, só coisas boas, né, acontecem quando a gente vai para Deus. A Bíblia declara que você recebeu a vida eterna. Ei, que coisa boa, hein? Vida eterna.
Você estava condenado à morte, eu e você, não só você, mas eu e você estávamos condenados à morte, e Deus nos deu, quando recebemos a Cristo, a vida eterna. É o que declara o Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, que eu leio agora. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem ouve, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que maravilha essa palavra, né? Ela está dizendo aqui, ó, mas aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, talvez vai ter a vida eterna. Nananina, aqui está dizendo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, que enviou Jesus, tem, não é que terá, tem a vida eterna. E está dizendo ainda, não entra em juízo. Você não vai ser condenado, não vai lá para o tribunal para ser condenado, não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Você estava condenado à morte, o salário do pecado é a morte. Mas você passou da morte para a vida. Você veio para a vida e vida eterna. Olha o que ele diz. Aquele que ouve, precisa ouvir. Aquele que ouve a minha palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus? Aquele que ouve a palavra de Deus e crê, você acredita que o Pai enviou Jesus? Você acredita que Deus enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar? Aquele que crê naquele que me enviou tem, não terá, mas tem a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu comigo e com você nessa quarta coisa que eu estou lhe apresentando. Muito bem, não para por aí, vamos para a quinta. A quinta coisa que aconteceu foi que você começou a viver uma nova vida. Lembra que eu falei na palavra que aquele que recebeu a Cristo, né? Que Jesus veio para que você tivesse vida e vida plena, vida abundante. Então, você começou a viver essa vida com Deus. Não vamos aqui confundir vida com Deus, que é uma vida segura, em que você tem em quem confiar e alguém que é todo poderoso para estar com você, do que aquele que nós vemos talvez no evangelho de hoje aí, uma pregação em que se vende coisas, se compra bênçãos, você dá tanto e você vai receber tanto. Não estou falando disso, eu estou falando de vida satisfeita em Deus, uma vida em Cristo Jesus. Então, você começou a viver essa vida, é o que nós lemos naquela vez e repetimos agora, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas a parte que nos toca é que Jesus veio para te dar vida, e vida boa, vida em Cristo Jesus. E Paulo também fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, olha, isso são coisas assim que nos eleva a Deus, né? Nos faz sentir felizes quando recebemos a Cristo e nos alimentamos da palavra dele. E diz assim, 2 Coríntios 5, 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, se você está nessa aliança com Jesus Cristo, a Bíblia declara que você é um novo ser, você é uma nova criatura. Aquela criatura velha, cheia de defeitos, seja lá aquela vida ruim, passou. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É claro, vão se fazer novas se você quiser ter mudança na sua vida. Se você quiser que Jesus mude a sua vida, você vai ter realmente coisas novas na sua vida. Agora, se você quiser continuar vivendo a vidinha que você vivia antes, você vai continuar vivendo, porque é uma questão de você querer. Então a Bíblia declara, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você foi feito novinho. Amém? Muito bem. Feito essa
primeira parte falando para você do que aconteceu com você quando você aceitou Jesus. E lembra que eu falei também que o desenvolvimento, lembra que eu falei do bebê, que ele nasce e ele depende de um alimento que é o peito da mãe dele. E falamos lá que ele não pode ainda comer uma feijoada, não pode comer um bife, porque nem dente ele tem. Então ele precisa da comida própria dele. Mas quando ele for crescendo, ele vai poder comer comidas mais fortes. E assim também a sua vida em Cristo Jesus. Você recebeu um monte de coisas maravilhosas, mas agora você precisa estar desenvolvendo a sua salvação, ou seja, a sua nova vida em Cristo Jesus. Esse nascer de novo em Cristo Jesus, que o meu filho pregou na semana passada, esse novo nascimento, ele é abrangente, não é que você vai aos poucos, já consegue tudo uma vez, aos poucos você vai ressurgindo e vai aparecendo esse novo na sua vida. E eu quero lhe dar algumas sugestões que lhe ajudarão a você se desenvolver espiritualmente, a você crescer, a você poder ter uma vida diante de Deus, uma vida que agrada a Deus e onde você passar as pessoas vão perceber que você é uma pessoa de Deus. Então eu quero dar algumas sugestões para o seu crescimento espiritual. Então, crescimento espiritual, eu diria para você que é o resultado de você confiar em Jesus Cristo, porque a Bíblia declara que o justo viverá pela fé. E essa vida de fé, ela te capacitará você a confiar em Deus de uma maneira crescente em todos os aspectos. E você também a praticar as seguintes coisas. E a primeira delas que você precisa desenvolver com Deus, como uma nova criatura, como um filho de Deus, é que você precisa conversar com Deus em oração. A oração deve fazer parte da sua vida, você precisa conversar com Deus. João 15, verso 7, nos exorta a fazermos isso. Diz assim, João 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, aqui está dizendo, se permanecerdes em mim, ou seja, você quer permanecer em Deus, você quer permanecer em Cristo, você quer que Deus continue abençoando você, vivendo em você, ele diz que as palavras dele permanecem em você. Você pode pedir o que quiser e vos será feito. E aí nos remete a exigência de um diálogo. Você precisa se dialogar com Deus, você precisa conversar com Deus, você precisa levar os seus problemas a Deus, você precisa ser um intercessor. Se alguém lhe pedir uma ajuda, você intercede, pede para Deus no lugar dele. Então você precisa ter uma vida de oração. Então não pode faltar na vida do cristão esse diálogo com Deus, que é a oração. Amém? Muito bem, a segunda sugestão que eu lhe dou, que vai lhe ajudar nesse crescimento, nesse desenvolvimento da sua vida espiritual, é a questão da leitura bíblica. Você precisa separar, você precisa reservar um tempo do seu dia para ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia diariamente. Eu vou ler na versão linguagem de hoje, Atos 17, verso 11, que vai nos reportar a isso, vai nos levar a isso que eu estou falando, na necessidade de ler a palavra de Deus. Diz assim: as pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem
com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Olha que maravilha essa palavra, esse versículo registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11. Está dizendo ali, né? Essa versão eu procurei na linguagem hoje para ter uma compreensão melhor, mas nas outras versões falam que os de Bereia, na verdade aqui omitiu quem são essas pessoas, né? As pessoas ali eram mais bem educadas, está falando dos cristãos da cidade de Bereia, e que eles eram mais instruídos, né? Eles procuravam se educar, eles procuravam estudar a palavra de Deus, ter conhecimento. E diz que eles eram mais educados, ou seja, tinham mais instrução do que os de Tessalônicas. Porque eles ouviam quando Paulo estava pregando, eles ouviam a mensagem com muito interesse. Espero que você também esteja ouvindo com muito interesse essa palavra, porque essa palavra vai ajudar você a desenvolver a sua vida espiritual, vai ajudar você a estar bem com Deus. Então, os de Bereia, eles eram mais nobres, né, do que os de Tessalônica. Eles ouviam a mensagem com interesse. Eles não piscavam o olho, não ficavam no celular olhando enquanto está pregando. Eles ficavam ali ouvindo a palavra. E diz que todos os dias, não é uma vez por semana, todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Porque muitas pessoas que não têm esse hábito de ler a Bíblia, e eu não me excluo disso, eu também sou falho nisso, de ler a palavra diariamente, mas muitas pessoas às vezes são enganadas. Inclusive no Antigo Testamento se diz que o povo perecia por falta de conhecimento. Então, se você não estuda a palavra, como você vai poder conhecer Deus? Como você vai poder conhecer as verdades trazidas por Deus, né? Então, eles faziam isso, né? Que maravilha isso. A terceira sugestão que eu trago para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento da vida nova que você recebeu em Cristo Jesus, é que você precisa estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Olha que coisa, né? Você precisa estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Aí pega pesado, né? Porque a gente muitas vezes só quer que Deus fale aquilo que agrada o nosso coração, mas não queremos fazer aquilo que desagrada o nosso coração, sendo a vontade de Deus, né? E eu leio João 14, 21, para nós entendermos o porquê disso, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, veja bem, é preciso você, essa nova criatura, para ela não se tornar velha de novo, né, não voltar à antiga natureza, ela precisa submeter, ela precisa obedecer à vontade de Deus. E ela precisa também conhecer qual é a vontade de Deus para nós cristãos, né? E é nos cultos que a gente vai aprendendo, ou estudando a palavra, que a gente vai aprendendo qual é a vontade de Deus, né? Então aqui diz, aquele que tem os meus mandamentos, você que tem aprendido de Deus, você que tem ouvido a palavra de Deus e os guarda, ou seja, retém para você, você recebe esta palavra para você, a Bíblia declara, se você faz isso, você ama a Deus. Esse é o que ama a Deus. E aquele que ama a Deus, a Bíblia diz que será amado por meu Pai. Jesus diz que se você ama a palavra, se ama, você será amado pelo Deus Pai. E eu também, Jesus fala, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, terei relação com Ele, terei comunhão com Ele. Amém? Muito bem. A quarta sugestão que eu lhe dou é que você precisa, aqui tem uns mosquitinhos aqui na nossa cidade, aqui, desde dentro de casa, onde nós estamos gravando esta pregação, esse culto, aqui ainda
tem também esses mosquitinhos, alguns escaparam e conseguiram entrar. Mas a quarta sugestão que eu lhe dou para o seu crescimento espiritual é que você tem que ser sensível às necessidades dos outros. Você não está sozinho no mundo. Você, como cristão, você tem que ser diferente. Você tem que ser sensível às necessidades dos outros. É o que registra o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 25, versos de 35 a 40, que eu leio. Jesus disse assim, no verso 35: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Verso 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Verso 38. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? 39. E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o último. O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que maravilha, né? Então, você precisa ter um espírito sensível, sem egoísmo. Não pensar só no seu prato de comida. Não pensar só na sua roupa, no seu calçado. Você precisa, como cristão, ser sensível às necessidades. E como nas nossas grandes cidades há necessitados, né? Tanta gente necessitada. E nós, claro, não podemos fazer tudo, né? Mas podemos fazer a nossa parte. Até lembro uma passagem, acho que é Betinho que ele chama, acho que é esse o nome dele, que ele contava assim, a experiência que pegou um fogo na floresta e todos correndo, os animais, e ali tinha um passarinho, acho que era um beija-flor. Ele ia lá no rio, molhava o seu biquinho e ia lá jogar. Até que um dos outros animais, digamos que eles falassem, né, falou para ele: mas o que você está fazendo? Você não vai conseguir apagar. E ele dizia: eu estou fazendo minha parte. Então não importa que você vai saciar as necessidades de todas as pessoas do nosso país ou do mundo. Mais importante é que você faça a sua parte. Faça ao seu vizinho, ao que está próximo de você. Seja sensível e faça o bem. Ajude-o, compartilhe com o seu próximo. Seja sensível. A quinta sugestão que eu lhe dou, e aqui seria até um dever, né? É uma sugestão, mas é um dever do cristão. É a questão do testemunho. Você precisa contar aos outros sobre Jesus. Que coisa maravilhosa quando você conheceu Deus, conheceu Jesus. Ele te salvou, né? Ele entrou no seu coração, te deu um monte de bênção, né? E você não pode ficar com isso só para você. Você precisa levar as boas novas ao cansado, ao triste, ao desesperado, aquele que não conhece Jesus, ou até aquele que tem praticamente de tudo de material na vida, mas ele não tem Deus, ele é infeliz. Então que você pense e não se preocupe, você acha que precisa ser um doutor da Bíblia para falar de Jesus? Não. Fale da sua experiência, do que Deus fez na sua vida. Você precisa, então, contar aos outros sobre Jesus. É o que diz Marcos, capítulo 16, versos 15, o Evangelho de Marcos. E diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, muitas pessoas acham que essa mensagem foi só para os apóstolos. Já pensou se fosse só para os apóstolos? Quando eles morreram,
não tinha mais quem pregasse, né? Então, a palavra de Deus é a todos. Essa ordem de Jesus é para todo cristão. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos precisam conhecer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a vontade dele, é uma ordem dele que nós devemos cumprir. Ok? A sexta orientação que eu lhe dou é que você deve procurar a orientação de Deus. Você precisa esperar de Deus a orientação para a sua vida. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, todas as suas dúvidas, todas as suas lutas, leve a Deus, leve ao conhecimento de Deus. Aquilo que você tem que fazer, você vai fazer, e Deus vai te orientar, vai te dar direção, vai te dar força para que você consiga vencer, para que você realmente lute no seu dia a dia. Então, você precisa buscar a orientação de Deus, você precisa esperar a orientação dele e essa palavra de Pedro, que você deve lançar sobre ele toda a sua preocupação, porque ele tem cuidado de mim e de você. A nossa sétima sugestão, já é a nossa penúltima sugestão, já estamos indo para o final. A sétima sugestão que eu lhe dou é falando para você da importância do Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo, você precisa ter uma amizade com o Espírito Santo, uma intimidade com o Espírito Santo. Você precisa receber, assim como os apóstolos, receber o poder do Espírito Santo e se tornar ousados para falar do Evangelho, que você possa procurar encher-se do Espírito de Deus para viver esta vida que Ele tem nos prometido, essa vida abundante. E eu leio para você do porquê de você precisar do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Verso 16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Verso 17. Porque a nossa natureza humana quer e é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então, a sua vida espiritual precisa da habitação do Espírito Santo para que você possa se fortalecer e resistir à velha natureza que quer voltar na sua vida. Então, essa é uma orientação também que eu lhe dou. E por último, então, fechando, eu quero falar para você sobre a importância de se congregar como igreja. Eu não estou dizendo aqui para ir no templo, porque igreja somos nós nos reunimos no templo, em casa, onde quer que a gente nos reúna como igreja. A importância disso, né? Você precisa então congregar como igreja. E a carta aos Hebreus nos exorta a fazermos isso. Hebreus 10, verso 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu sei que todos estão gostando, né, de a palavra de Deus chega em casa, né? E você pode ir na sua casa, tranquilo, pode assistir de qualquer jeito, né? Do jeito que você estiver na sua casa, você pode assistir, né? Mas eu quero dizer para você que é muito importante a igreja estar reunida. Eu creio que logo que passar isso, nós vamos ter a oportunidade de estarmos reunidos. E falo uma coisa que eu aprendi desde cedo, é que
o exemplo da brasa no braseiro. A brasa no braseiro, ela se mantém acesa. Mas se você tirar uma daquelas brasas do braseiro e deixar fora, o vento vai apagá-la. E ela vai perder o seu fogo. Então, não sei se você está entendendo, mas a importância é de você se congregar. Porque quando você se congrega, um traz um salmo, um traz um cântico, um tem uma palavra, um tem uma oração. Ou seja, mutuamente são edificados. Então, é muito importante que a igreja esteja reunida. Então, essa é a minha última colocação que eu faço de sugestão e espero que você faça bom proveito de todas essas palavras, essas sugestões, né? Essas informações do que você se tornou como filho de Deus e possa ser edificado por ela. Eu oro com você agora, finalizando esta palavra, já desejando uma ótima semana, que você realmente faça isso, né, que nós meditamos aqui, oração, leitura da palavra, enfim, tudo isso que nós falamos aqui. E o bom disso aqui é que a gente pode, sendo gravado, a gente pode ouvir, pode voltar e ver novamente se esquecemos alguma coisa, né? Mas eu oro com você. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu me alegro em Ti pela oportunidade e privilégio de poder, Senhor, falar da Tua palavra, de ter a honra de poder ministrar esta palavra. Não é minha, é do Senhor, e peço, Senhor, porque a minha voz ela não tem poder de nada, mas o Teu Espírito pode operar através desta palavra, renovando, trazendo, Senhor, edificação, fortalecimento em todo o coração que está ouvindo esta palavra. E eu peço que ela realmente faça a sua vez. Aliás, o Senhor nos orientou que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo, de toda a instrução que eles tiveram, os discípulos tiveram do Senhor. E se não tivermos lembrança, não tivermos palavra, como que o Espírito vai lembrar, né? É claro que ele tem poder, mas a palavra é clara, né? Nos fará lembrar de tudo quanto foi ensinado. E você precisa então ser ensinado, você precisa ler a palavra, você precisa buscar o conhecimento de Deus para continuar nesse crescimento, nesse desenvolvimento da salvação que lhe foi dada por Cristo Jesus. Amém? Então, reforçando, uma ótima semana para você. Fique com Deus. Deus te abençoe.